Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje a gente vai ver nesta aula maravilhosa de matemática e estatística, bioestatística, a gente vai ver como apresentar os nossos dados em gráficos. Então, nas aulas anteriores, né, nas duas últimas aulas, a gente construiu a nossa tabela aqui com os dados, né? Numeramos os alunos, foram 52 alunos, tal, pegamos altura, peso, IMC, idade, gênero, tipo sanguíneo, RH, cidade de origem, número de irmãos. Tá? A gente pegou e classificou essas variáveis, certo? Uma a uma. Então a gente classificou a altura, variável quantidade, quantitativa, peso, quantitativa, IMC, quantitativo, idade, é quantitativo, né? Cada dia que passa nós ficamos mais velhos. Se é discreta ou contínua, né? Se ela está compreendendo dentro de um intervalo, se ela é discreta, se ela é um número inteiro, número de irmãos, não é, você não tem dois irmãos e meio, você tem um irmão, você não tem nenhum, ou você tem 10 irmãos. Então é uma variável quantidade, mas discreta. Classificamos as variáveis como qualitativas. Se essa variável qualitativa era nominal, se era ordinal, certo? Então a gente viu aqui que em cima dessas variáveis a gente construiu o que? Tabelas, né? Construímos tabelas. Vai para lá, irmão. Nós construímos tabelas. Então, o tipo sanguíneo, a gente pegou o tipo sanguíneo e achamos a frequência. Quantos alunos tinha tipo sanguíneo tipo A? Contamos um a um aqui ou utilizamos o Excel para fazer essa contagem para a gente. Daí a gente calculou a frequência relativa, que é a frequência dividido pelo número da amostra. E achamos a frequência percentual, né? Tá? Então, dessa forma, a gente conseguiu transformar os nossos dados que foram coletados em tabelas, certo? Fica mais fácil para visualizar do que olhar a tabela inteira. A gente conseguiu pegar esses dados e restringir eles de forma mais organizada, certo? A gente apresentou esses dados na forma dessa tabela. A gente tirou de uma tabela e criamos uma outra, mas assim conseguimos visualizar melhor o que estava acontecendo aqui. Daí a gente apresentou também, a gente viu como que a gente vai pegar esses dados e quando a variável é quantitativa contínua, né? Que daí a gente tem que compreender entre o intervalo. Então a gente pegou aqui intervalo de peso, intervalo de IMC, número de irmãos, né? A gente criou uma tabela para isso, criamos uma outra, trabalhamos essa tabela. A altura, para todos a gente fez isso. Agora, a gente precisa ver como que a gente vai converter esses dados em gráfico. Por quê? Porque em gráfico a visualização fica muito mais fácil. Claro, se você pegar pelo Excel, fica muito mais tranquilo você trabalhar. Até vocês vão ter que ter um programa estatístico no computador de vocês o dia que vocês forem fazer um trabalho de TCC, que vocês forem trabalhar dados, seja coletados de uma experiência laboratorial ou de algo, porque hoje em dia a maioria ou todos os trabalhos científicos têm que ter análise estatística dos dados coletados. Tá? Você não vai simplesmente pegar lá os resultados e enfiar tudo numa tabela e mostrar, ninguém vai entender nada. Você precisa trabalhar esses dados. Como que você trabalha esses dados? Através da estatística. Hoje em dia, o Covid aí, tá aí, cada dia a gente vê a média de casos, a média móvel, o achatamento de curva, isso daí é tudo estatística. Então agora a gente precisa pegar esses dados e transformar esses dados em gráfico. Por que em gráfico? Porque em gráfico é muito mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, eu pego aqui o tipo sanguíneo, utilizando o Excel, você simplesmente seleciona aqui os dados da minha tabela, vou lá em inserir, eu vou escolher aqui um gráfico de pizza, né? Que é um gráfico de setores, ele já me dá aqui o gráfico em setores, muito mais simples para fazer, né? Clico aqui, vou aqui layout rápido, ele já me dá todos os dados. Por exemplo, eu quero colocar aqui em porcentagem, eu já arrasto aqui, vamos aumentar o tamanho
só para vocês visualizarem, eu já tenho aqui o meu gráfico. Deixa eu mudar, não eu posso trabalhar aqui em porcentagem. Eu já sei, 35% é A, 13% essa é informação, 38% é tipo O. Então eu já consigo só observar aqui, eu não preciso olhar tabela nenhuma. Somente através do gráfico eu consigo saber que a maioria dos alunos do segundo período de farmácia e biomedicina tem tipo sanguíneo do tipo O. A prevalência é do tipo O, mas em segundo lugar tem o tipo A. Então a maioria dos alunos, cerca do que de 73%, tem do tipo A ou do tipo O. Já trabalho isso aqui também de forma estatística. Só que nem todo mundo tem Excel para fazer. E eu gostaria que vocês fizessem isso aqui também de forma manual, que eu vou passar para vocês como que vocês vão fazer. Então, quem tendo um programa, seja ele pago como Excel, ou tem outros programas estatísticos que são gratuitos que eu vou passar para vocês, a gente consegue trabalhar os dados e transformar eles em quê? Em gráficos, para se tornar muito mais fácil a observação e análise do todo, tá? Agora a gente vai ver como que a gente classifica esses dados para poder escolher o melhor tipo de gráfico, tá?